E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Já pensou ter em mãos um controlador de carga MPPT de altíssima corrente projetado para cuidar de suas baterias LiFePO4? Você podendo utilizar um aplicativo na palma da mão aí, no seu celular, você fazer todos os ajustes finos, todos os detalhes importantes de configuração de um banco de baterias LiFePO4, tudo isso bem facinho na palma da mão. Você poder começar com um banco com a capacidade pequena e poder aumentando aos poucos, e seu controlador permitir você ir fazendo esse ajuste aí da capacidade da corrente ao longo do tempo, de acordo com sua ampliação do seu banco de baterias. Pois é, essa é a linha Shiner aí da SRNE, um controlador de carga que faz o gerenciamento sem fio através do seu celular, com um adaptador ligado a este controlador, e você vai poder assumir o controle total do seu banco de baterias de lítio, ferro, fosfato, LiFePO4. Não só ele, mas de todo tipo de bateria, chumbo ácido, selada, gel. Você vai ter o controle total de todas essas baterias. Então vamos acompanhar agora na bancada a apresentação desse controlador para você conhecer ele direitinho. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e participar do salve com a galera lá no finalzinho do vídeo. E quer ganhar uma estação de energia portátil Bluetooth EB3A, inversores aí, como esse Menselinha modelo de 3.000 watts por apenas R$ 7,99, fica até o final do vídeo que eu vou explicar como é que vai participar do sorteio dessas máquinas aqui no canal. E gostando aí das aulas gratuitas do canal sobre energia solar, off-grid, montagem e muito mais, taca o like, taca o like, vamos para a bancada. Vejam, pessoal, essa é a máquina aqui, o controlador de carga da linha Shiner da SRNE, que enviou aqui para o canal. Vamos tirar aqui ele da caixinha. É um controlador bem robusto, essa linha Shiner aqui. Vamos tirar aqui da caixinha, bem embaladinho. Vejam, linha Shiner. Esse modelo aqui é o modelo Shiner 2460B. Esse é o de 60 amperes, maior capacidade dessa linha da Shiner. Poucos botões aí no painel, botão Select e botão Enter. Temos aqui a capinha de proteção que a gente retira para fazer as conexões aqui do painel solar, da carga load e do banco de baterias. E esse controlador de carga aqui, ele é compatível com um adaptador sem fio que a gente vai conectar no próprio controlador, é o WF1. A gente vai conectar nessa porta aqui, porta TTL, e vamos fazer a conexão via Bluetooth com o aplicativo do celular. Esse adaptador, pode ser assim, Wi-Fi, ele é compatível com várias linhas da SRNE. Você tanto vai plugar nessa linha Shine quanto em algumas outras linhas, vai fazer a conexão pelo aplicativo aí na Play Store, um aplicativo que a gente vai mostrar para vocês aqui, o Solar da SRNE, e vai poder fazer toda a configuração e gerenciamento do banco de baterias aí controlado por esta máquina, de forma bem simples assim. Uma observação que eu quero mostrar para vocês aqui sobre essa máquina, que ela possui várias linhas aqui. Ela possui o Shiner 2410, 10 amperes, o 2420, 20 amperes, 30, 40 e 60 amperes. Estamos aqui com a máquina mais robusta de 60 amperes dessa linha para apresentar para vocês. Uma coisinha diferente aqui é a disposição dos terminais dela, onde a gente vem aqui, ó, PV mais e PV menos estão juntinhos aqui, mas quando a gente vai para a conexão da bateria e load, a gente aqui tem uma saída intercalada. Veja o negativo do BAT1 aqui, nesse terminal, aí vem o load menos e depois o BAT mais. Intercalado, bateria e depois saída load. Não é bateria junto e depois o load separado. Então essa observação quanto à conexão desse controlador de carga MPPT. E por que isso, Assis? Também porque essa saída load aqui, ela é diferenciada. Nós temos um controlador que controla a carga de até 60 amperes ao banco de baterias, mas ela também faz um controle da saída load de até 20 amperes. Nós estamos falando de 20 amperes controlados diretamente pelo controlador na saída load. É muita potência. Para você ver aí, multiplique 20 amperes vezes 24 volts. Então, por exemplo, se o seu banco for um banco de 24 volts, e você vai ter aí mais de 400 watts só na porta de saída load. Então ele faz essa intercalação aqui dos terminais. Vamos agora fazer a conexão do controlador banco de bateria. Vamos conectar o adaptador sem fio ao controlador e verificar ele em funcionamento e pelo aplicativo aí Solar da SRNE. Vejam, pessoal, fiz a conexão aqui do nosso controlador de carga
o Shiner 2460 no banco de baterias aqui, LiFePO4 de 12 volts, bem simples aqui, ó. Bate mais no positivo aqui de saída do banco LiFePO4 e o bate menos na saída da BMS, na saída P- da BMS. É assim que a gente faz a conexão do controlador de carga com o banco LiFePO4. P- aqui no B negativo do controlador e aí o B- vai no terminal negativo da bateria. A gente tem aqui o banco de 12 volts com a tensão de 13,29 volts. Nós vamos ligar aqui uma entrada de 30 volts aqui nos painéis fotovoltaicos para a gente verificar o funcionamento do controlador. Mas antes a gente vai fazer a conexão aqui do módulo sem fio, simples aqui, ó, na porta TTL, e a gente fez a conexão aqui, tem um pequeno indicador aqui, um LED verde indicando linha. Essa luzinha tem que acender aqui, indicando que a conexão foi executada com sucesso. A gente vem aqui, conecta, assim que o LED acender, como agora, deu uma piscadinha, já vai estar habilitado a fazer a conexão com o aplicativo do celular. O aplicativo é o Solar, você vai digitar aí Solar no Play Store e vai buscar por esse aplicativo. Instalou, você vai clicar aqui na foto do seu controlador de carga e ele tem que buscar aqui. Vamos ativar, tirar aqui do modo avião que desconecta tudo e vamos clicar aqui no controlador. Ele vai buscar o adaptador, já se conecta, o aplicativo se conectou aí ao controlador MPPT, e lembrando, a primeira conexão aqui você tem a opção de fazer a busca, a leitura aí pelo adaptador, e aí ele vai reconhecer e vai aparecer a foto do controlador. Bem simples mesmo. Veja aqui que ele não está enviando nada, também a gente não está com nenhuma conexão das placas, ele só está fazendo leitura aqui da tensão do banco, e a gente tem aqui um menu de configurações. É aqui nessas configurações que a gente vai fazer todas as configurações necessárias. Vamos escolher o banco de baterias, e aí tem aqui LiFePO4, lítio, gel, eu coloco sempre em modo usuário, e depois a gente vai fazer as configurações aqui de carga e descarga. Descarga é o load, a porta load e a porta de carga aqui nesse menu de configurações. Vejam que a gente tem aqui a corrente do controlador, a gente pode ajustar de 0 a 60 amperes o envio para o banco LiFePO4. Qual a principal função desse ajuste de corrente aqui, pessoal? Esse ajuste de corrente de saída, que vai de 0 a 60 amperes. Veja, você tem um banco de baterias como esse aqui, LiFePO4, por exemplo, de 90 amperes. São as CalB de 88, que chega aí a dar 94, 95. Vamos arredondar aqui para 100 amperes. Então, você poderia fazer uma recarga aí recomendada de até meio C. Descarga em 1 C, recarga em meio C, 50 amperes. Nós temos um controlador de 60 amperes. Então, para que ele fique de forma saudável, não recebendo mais corrente do que o recomendado, então, para esse pequeno banco aqui de 100 amperes, eu viria fazer o ajuste e colocaria aqui, no máximo, 50 amperes aí de ajuste para esse banco. E aí você já limitaria ao meio C recomendado pelo fabricante. Depois você aumentou a capacidade do banco para 120 amperes, usa o 60. Você, se tivesse com um banco aí com uma corrente menor ainda, uma célula de 30 amperes, você ia tentar ajustar aqui seu controlador de carga para mandar no máximo meio C para o banco de bateria, do controlador para o banco. Lembrando, pessoal, que isso é a corrente do banco sem consumo instantâneo. Porque se você tiver um sistema onde consome metade instantaneamente, metade dessa corrente, você não vai fazer a limitação no aplicativo. Sempre vai ajustar para uma corrente em que no momento que você não estiver utilizando, não passe do recomendado. Agora, se você tiver consumo instantâneo, como eu falei, você vai sempre ter que calcular aí quanto é que vai sobrar depois do seu consumo para o banco de bateria e fazer esse ajuste. Mas é bem simples aí. Nós vamos fazer outro vídeo depois com as configurações completas desse controlador, no momento só apresentando. Mas aqui tem tudo, pessoal. Tem a tensão de recarga rápida, tem a tensão de flutuação, tem a tensão de equalização. Todas essas tensões, como a gente já explicou no canal aqui, são mais dedicadas às de chumbo ácido. A LiFePO4 a gente vai tentar manter ao máximo a mesma tensão. A tensão de recarga, 14.4 a 14.6, que é o máximo que a célula vai receber, 3.65 por célula. Flutuação, pode deixar o mesmo de recarga, 14.4 a 14.6. Equalização também, é o tipo de célula que não precisa de equalização. Então a gente vai setar todos os parâmetros com a mesma tensão para o banco de bateria LiFePO4. E nesse caso específico aqui você pode até desabilitar, porque ele tem aqui ó, a opção de equalização, que se fosse chumbo ácido iria fazer durante 2 horas essa equalização, você pode simplesmente zerar o tempo de equalização ou deixar o mínimo possível. Depois que colocou o mínimo possível, você vai colocar a tensão de equalização igual à tensão de recarga e não vai ter
alteração nenhuma, porque se ele por um acaso for para esse tempo que você determinou de equalização, ele vai estar em uma tensão 14.4, depois vai para a mesma tensão 14.4 e essa equalização não vai funcionar. Então a gente pode setar aqui todos esses parâmetros que são bem simples aqui com o aplicativo. Muito melhor do que configurar aqui manualmente no controlador. É possível configurar o controlador manualmente? Sim. No manual dele tem todos os menus de configuração manual através dos botões Select e Enter, só que é mais demorado, mas no aplicativo é bem fácil escolher o tipo de bateria, chumbo ácido, selada, gel, LiFePO4 e dá o OK, depois vai setar os valores. Eu prefiro sempre modo usuário, que eu consigo mexer em todos os parâmetros e deixar 100% ajustado com os nossos conhecimentos trazidos aqui no canal. Agora vamos ligar aqui a fonte que vai simular os painéis fotovoltaicos e vamos dar uma observada aqui nos parâmetros que ele envia ao banco de baterias e tentar fazer algumas configurações. Vamos conectar aqui o terminal positivo no PV+, e o terminal negativo no PV-. Estamos enviando 30 volts aí por 10 amperes para esse controlador e ele vai estar enviando aí ao banco de baterias. Nesse momento está enviando 216 watts para o banco de baterias, enviando ao banco 15.34 amperes, que é o que o banco está puxando. O banco já está quase carregado, puxou mais um pouquinho agora, 19 amperes em 13.5 volts, e vai puxando. Agora vamos mexer aqui na configuração dele aqui, nos parâmetros, e vamos dar uma reduzida aí na corrente. Vamos limitar essa corrente aos 10 amperes e vamos ver como se comporta o controlador quando a gente faz esse controle de corrente ao banco de baterias. Vamos ver se ele vai fazer essa limitação. Vejam que instantaneamente caiu a potência enviada aqui ao banco e ele está enviando ao banco 10.28 amperes. Nós conseguimos fazer o controle fino de corrente enviada para o banco LiFePO4. A gente consegue ver esses parâmetros aqui também no LCD. Você veja que aqui está enviando também 10.28 amperes. Vamos aumentar aí para 15 amperes. Vamos ver se ele vai se comportar com esse controle fino aqui. Vamos tentar ajustar aqui para 15.0 amperes. Temos o OK. Vamos voltar aqui e vamos verificar se ele vai trabalhar com a corrente pré-configurada. Vejam, pessoal, exatamente aí, 15.0 amperes, 14.99, 15 aqui no LCD, quanto aqui no celular. Ou seja, você vai ter o controle total na palma da mão no celular com o aplicativo solar da SRNE. Controlador de 60 amperes em 24 volts. Você pode conectar aí 1.600 watts em placas solares em 24 volts, 1.600 watts e em 12 volts 800 watts. Dá para trabalhar com oversize e mandar um pouquinho mais? Sim, dá sim. O que a gente vai ter que respeitar? Tensão de entrada. A tensão máxima, entrada PV aqui de painéis desse controlador, são 100 volts. E eu recomendo chegar no 100 não. Se você puder trabalhar com a folga, trabalhar aí com uns 90 volts, melhor ainda. Porque você garante mais o seu aparelho. Sempre deixando um pouquinho de folga para segurança do seu equipamento. Ou seja, controlador 60 amperes, conexão sem fio com o aplicativo aqui da SRNE, controle de corrente, todos os ajustes finos feitos na palma da sua mão com um excelente controlador. Não tem cooler, não tem barulho. Nesse momento esse cooler é o da fonte, que a gente está alimentando o controlador e ele enviando esses 15 amperes altamente controlado ao seu banco de baterias LiFePO4. O link aí dos controladores da SRNE, como sempre, na descrição do vídeo. E depois a gente vai fazer um vídeo de configuração completa desse controlador. Então, mais uma observação, pessoal. Veja aqui como se comporta o verdadeiro MPPT. Entrando aí 27 volts, 27.7 volts dos painéis fotovoltaicos. Deixa eu aumentar aqui a luminosidade. Vejam, vindo aí 27.7 volts dos painéis fotovoltaicos, 7.72 amperes, e enviando aí 15 amperes ao banco de baterias, fazendo aquela conversão da tensão em corrente, baixando a tensão e aumentando a corrente, praticamente dobrando aqui para o banco de baterias. Chegou, meu povo, momento do salve. Como é que participa do salve? Do vídeo anterior a esse, o pessoal foi lá nos comentários e disse: Tarcísio, eu quero meu salve, cidade, estado, e aí a gente vem para o último vídeo, que é o que vocês estão vendo agora, e dá um salve à galera. Então, não adianta pedir nos vídeos de 1 ano, 2 anos atrás não, porque já passou. Tem que ser sempre um vídeo antes. Quem pedir nesse aqui, quem pediu aí, os 6 primeiros que pediram nesse, vai sair no próximo vídeo aí. Próximo vídeo do canal já tem salve pros primeirão. Então vamos ver quem foi os primeirão que pediram.
Mas vamos falar aí, quem chegou até aqui, do sorteio. Como é que eu faço para participar do sorteio do canal? Já foram sorteados inúmeros inversores, chapéu de couro, controlador de carga, placa solar portátil, e vai ser sorteado muito mais coisa. Vai ter placa solar portátil? Vai ter estação de energia solar portátil aí top, WT? Vai ter inversor de 3.000 watts? Vai ter inversor maior? Vai ter muito maior, e várias outras coisas aí no futuro. O que é que você tem que fazer? Se tornar membro. Como é que se torna membro? Você vai na página principal, tem um botãozinho, seja membro, R$ 7,99. Uma vez por mês, um picolézinho por mês. O picolé já está mais caro do que isso, um picolé bom. E aí você, sendo membro, você ajuda ao canal para continuar ajudando a todos os amigos, trazendo informação gratuita, sem vender cursinho, sem nada. E ainda vai participar dos sorteios do canal. A gente lança aí um post para os membros, vai lá, escolhe a centena de sorteio lançado. Esse é em março, agora em março já. Escolha a sua centena, aí vai lá, todo mundo escolhe a centena, aí a gente pega o último dia do mês de março lá, o último sorteio da Loteria Federal, vê a centena aí do primeiro prêmio, quem foi que chegou mais próximo? Ah, foi fulano, ganhou, vai receber em casa, o endereço inatendido pelos correios vai receber em casa. Depois vai ter o sorteio da estação, WET. 3 anos do canal, o canal vai completar 3 aninhos no mês de julho, agora 2024. Então no mês do aniversário de 3 anos, vamos fazer o sorteio dessa estação de energia solar portátil, dessa não, que essa é minha. E um igual que a Bluet vai enviar direto lá do depósito dele para o vencedor, que o canal diz, olha, o vencedor foi fulano e tal. Aí tem umas regrinhas lá que vai ter que se inscrever no canal da Bluet, vai lá, se inscreve no canal da Bluet, segue lá no Instagram, pronto, fez isso, acertou a centena aqui, vai receber uma estação, foi o vencedor, vai receber a estação em casa, a Bluet vai mandar direto lá para o endereço do vencedor. E ainda avisar que os próximos lotes já vem as tomadinhas padrão nacional, ainda vai ser melhor do que essa aqui tinha, para receber com padrão nacional. Então, seja membro. E depois dessa aí, vai ter sorteio? Vai. Eu acho que no final do ano, vou ver, vou decidir. Aí vai ter um inversorzão grande aqui. Eu não sei se vai ser o reliável de 3.000 watts, não sei. Vamos botar em votação aqui vocês decidem tudo. Então, vamos lá. Quem foi os cabas bons, vocês primeiro, que ganharam o salve no vídeo passado, que solicitaram o salve e vão receber agora. Nosso amigo Caba Bom, Franco Winkler, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Nosso amigo Sérgio Ferreira, Tribabó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Caba Bom. Ronaldo Couto, Curitiba, Paraná. Grande abraço, amigo. Nosso amigo José Glauber, Caba Bom, lá de Icó, no Ceará. Grande abraço, amigo. Nosso amigo José Nicodemo Sandy, lá de Aracruz, no Espírito Santo. E nosso amigo João Paulo, lá de... Peraí. Aracruz, no Espírito Santo. Foi aí José Nicodemo Sandy. E nosso amigo João Paulo, de Maracanaú, Fortaleza, Ceará. Vamos explicar direitinho. Tudo certo? Grande abraço. Até o próximo. Estou com vários controladores aqui para fazer aí o review, mostrar para vocês. Tem mais e tem mais aqui. Com calma agora, vou trazer os vídeos dos controladores, depois das configurações que eu estou devendo, uns pouquinhos. Passei o feriadão aí, não peguei, a maioria dos comentários não consegui responder, tive que descansar um pouquinho a mente também, para poder voltar aí. Então, aos pouquinhos eu vou lá olhando e respondendo, beleza?